O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, decidiu visitar a África em busca de apoio para a paz na Ucrânia e também para a integração territorial, que os territórios que a Rússia detém. E vou aqui dizer que esta visita tem triplo sentido, porque tanto a África do Sul como a Ucrânia têm problemas, estão às maus lençóis com a América. E a África pode sim ajudar a Ucrânia a resolver o problema da guerra e também a integração territorial. Vais perceber se ficares aqui até ao final do vídeo. Volto-me a dizer que o M23 e a RDC Congo decidiram um cessar-fogo provisório e também continuar a trabalhar para a paz na RDC Congo. A questão que se coloca é, por que razão, somente agora, que foram negociar na Arábia Saudita, no Catar, em Doha, na Ásia, conseguiu-se um acordo de cessar-fogo bilateral e quando discutiam o acordo de paz na África, em Angola e no Quênia, não conseguiram entrar em acordo. O que é que se passa com os africanos? Fica aqui, meu chefe, se faz favor. E antes que te esqueças, faz like neste vídeo, inscreva-te no canal para que não possas perder os próximos tópicos. Partilha também para o teu grupo do WhatsApp para que mais cidadãos do bem tenham acesso a esta informação. Obrigado pelo teu like, a você que colocou like mesmo antes de eu pedir. E para você que até agora, já são 20 horas e 40 minutos, ainda não puseste like, amendico sinja moene. Amendico sinja moene. Eu vou te esperar mesmo. Não vou avançar sem você fazer like. Ok? Eu vou estar mesmo aqui à tua espera, meu chefe. Amendico sinja moene. Faça like, meu chefe, se faz favor. Muito obrigado pelo teu like, pela insistência. Quero te convidar para leres o livro A Rotina Perfeita, para que dentro da tua própria rotina, do teu dia a dia, tu consigas aqui incluir novos hábitos. A visita do presidente Volodymyr Zelensky é muito curiosa à África porque traz consigo muitos subtemas, muitos temas. Primeiro vale aqui dizer que a África do Sul, claro, é um país muito influente em África e para a paz na Ucrânia. Primeiro pelo efeito BRIC, a África do Sul, a Nigéria, a África do Sul, a Etiópia, o Egito fazem parte dos BRICS e por meio dos BRICS a África do Sul pode influenciar a Rússia aqui a aceitar alguns termos do acordo, tanto o acordo de paz da Ucrânia ou da América, ponto. Depois, a África do Sul é uma potência na África, logo pode influenciar os demais países africanos a abraçarem o projeto Ucrânia. E lá nas Nações Unidas, claro, a África do Sul, que é uma potência industrial em África, é a maior economia da África, do ponto de vista da produção industrial, influenciar os demais países africanos a, lá nas Nações Unidas, poderem votar ou então a falarem cada vez mais em prol da Ucrânia. Ponto. Depois, há aqui um mal-estar, né, entre o presidente Trump e o presidente Ramaphosa e também um mal-estar entre o presidente Zelensky e o presidente Trump, tanto que o presidente Trump disse que está quase já a desistir das negociações para a paz na Ucrânia e também tanto que na África do Sul, o mal-estar na África do Sul entre o presidente Ramaphosa e o presidente Trump tem a ver com aquele problema ligado aos africanos, que são os brancos africanos brancos na África do Sul, que têm as suas terras a serem agora recebidas pelo Estado e o Estado poder entregar aos negros, porque há uma disparidade, uma discrepância na distribuição das terras na África do Sul. Mas isso aqui é um tema para um outro vídeo e também já falei desse tema aqui em alguns vídeos aqui no canal. Ponto. Há também aqui uma questão curiosa, mas não antes de falar que em 2022 o presidente Zelensky condenou a África por se calarem em relação à invasão russa à Ucrânia. Disse que a África está em silêncio e a África claramente estava em silêncio, estava à espera de facto qual posição tomar, se de facto apoiava a Europa, a Ucrânia, se apoiavam a Rússia neste conflito. E depois, claro, passados alguns anos, países africanos começaram a posicionar-se. Angola, por exemplo, passou a posicionar-se segundo o apoio americano, também segundo o apoio europeu, ok? E vale também aqui lembrar que a Ucrânia, nos últimos 3 anos, passou de 10 embaixadas em África para 20 embaixadas ucranianas em África. Ou seja, a Ucrânia tinha, durante muitos anos, ignorado a África. E percebendo o seu poder a nível geopolítico, claramente começou a despertar interesse pela África. O presidente Vladimir Putin bombardeou Kiev durante a visita do presidente Zelensky na África do Sul. Acho que é um bombardeamento também estratégico, porque o presidente Zelensky teria ficado mais tempo na África do Sul. Portanto, chegou no dia 23 de noite e saiu logo nas primeiras horas do dia 24, precisava regressar e este bombardeamento acho que é para sabotar a viagem, para sabotar a estadia, porque também a Rússia sabe muito bem qual é a influência da África do Sul no cenário geopolítico africano, ok? Que falei sobre a influência econômica e industrial da África do Sul em África. Isso pode fazer com que os mais de 1 bilhão de habitantes africanos possam cada vez mais falar da guerra na Ucrânia, mas em prol da
da Rússia, mas em prol da Ucrânia. E isso faz toda a diferença, ok? O que as pessoas, as populações dizem, influencia as decisões políticas. Depois, claro, os votos dos líderes nacionais, quando vão para as Nações Unidas, também podem ser influenciados pelo que os seus populares dizem. Volodymyr Zelensky podia escolher qualquer país em África, mas decidiu escolher exatamente a África do Sul pelas razões que aqui acabei de mencionar. Afinal de contas, a África do Sul em África tem triplo sentido em relação à guerra na Ucrânia, porque é membro dos BRICS, é a maior economia da África, está também em maus lençóis com a América e claramente é contra qualquer tipo de invasão, de usurpação. Aqui, se nós olharmos a história do apartheid na África do Sul. Portanto, há aqui também questões de ligação, questões históricas e culturais, de identidade, tanto que a África do Sul é um dos países que mais apoia a causa palestiniana face à invasão israelita. Ponto. Não sei ao todo se essa visita vai surtir grandes efeitos, porque Volodymyr Zelensky foi obrigado a voltar para Kiev e para a Ucrânia, porque, claro, como disse no princípio, né, perante a Rússia, sabia que esse senhor ali ficar mais tempo ali vai claramente assinar mais acordos, influenciar mais pessoas e não só. Portanto, é melhor bombardear aqui só o país poder voltar urgentemente. No entanto, o presidente Zelensky viajou, voltou para a Ucrânia e pediu claramente o apoio dos africanos para a paz na Ucrânia. Ponto. Em relação aqui ao M23, que acabaram por concordar um cessar-fogo com o governo congolês nos próximos dias, ok? Cessar-fogo é imediato. Esteve a dizer aqui na introdução desse vídeo de que a diferença do atual acordo de cessar-fogo está no facto de ser bilateral, ou seja, os dois concordaram que vamos cessar fogo. Enquanto que nas últimas vezes era apenas o governo congolês a dizer ok, era unilateral, apenas um lado a dizer que vou. Portanto, aqui percebe-se muito bem que parece que as negociações no Catar, em Doha, foram muito mais impactantes, foram muito mais inclusivas do que as negociações de Luanda e do Quênia. Por uma simples razão. Em Luanda e no Quênia, o M23 não estava tete a tete, cara a cara com o governo congolês. Ou seja, em Luanda só estava o governo congolês e o Ruanda, e no Quênia só estava o M23 sem o Ruanda. No entanto, Qatar, Doha, conseguiu reunir os dois e dali, claro, saíram com um acordo imediato de cessar-fogo e, claro, continuar a trabalhar para a paz naquela região. Esperamos que estes senhores africanos consigam concordar, que é difícil em função também das mil e umas influências que existem na RDC, em M23, no Ruanda e também no Uganda, em relação ao que está a acontecer na RDC. Portanto, é uma guerra que tem múltiplas influências e as palavras do M23 do governo congolês só não chegam, ok? Era importante aqui convocar todos os ingredientes, mas no final do dia, se nós quisermos realmente ter paz na RDC, tudo depende exclusivamente do governo congolês. O governo congolês decidir negociar diretamente com o M23, aqui lendo bem as suas cartas, incluindo claramente o M23 no governo, então realizando a eleição nos próximos tempos, ou então obrigando o M23 a formar um partido, claramente se encontrará paz na RDC. Porque, de contrário, com tantos intervenientes que há ali, Ruanda, Inglaterra, Bélgica, tantos intervenientes, claramente fica complicado esses dois países amanhã se encontrarem. Porque eu quero estar bem com a minha mulher, mas a minha mulher está a ouvir as amigas dela, a madrinha dela, os irmãos dela. Eu também estou a ouvir os meus amigos, meus irmãos, minhas madrinhas. Portanto, fica difícil. Ao passo que se nós os dois apenas conversássemos, reconhecêssemos as nossas falhas, claramente nos encontraríamos. Em suma, o presidente Zelensky olha para a África como uma solução para o problema na Ucrânia, chegou à altura de pararmos de subjugar a África e também aqui a África olha para si, para olhar para si para dizer assim, calma aí, eu sou importante, se a Ucrânia está a vir ter comigo, que já tem apoio da América, da Europa, está a vir ter comigo para poder buscar soluções, eu sou importante, logo eu estou em condições de resolver meus problemas, mas não. Fomos para a Ásia, fomos para Doha e lá claramente conseguiram nos dar ainda um cessar-fogo e assim poupar algumas vidas nossos irmãos congoleses e nesse período alguns conseguirem fugir da RDC, seja lá pela via Angola, Norte, Este, Oeste, and so on. Faz o like, meu irmão, inscreva, estaremos aqui sempre que for necessário, por isso inscreva-te se tu gostas de geopolítica, economia, desenvolvimento pessoal, polêmicas também, e claro, se gostas também de negócios, vai para o meu canal, liga o cérebro que lá tem lá aquela matéria ligada mais para negócios, nem para um pouco de red pill, que faz muito bem a todos nós. Até já e que Deus abençoe como sempre. Amém.